Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pelo privilégio, mais um dia, estarmos aqui na presença do Senhor, acreditando na Sua palavra, edificando a nossa fé. Quero agradecer o privilégio, a oportunidade, ao nosso pastor presidente, o pastor Renato, ao nosso superintendente, o pastor Laércio, nosso professor aqui que faz presente, obrigado pelas nossas aulas, o pastor André, e todos os demais irmãos, pastores que têm me dado a honra de poder, mesmo resfriado, ainda ouvir um pouco da minha voz do que Deus tem para falar. Meu irmão pequeno, meu irmão Celso, meu irmão gente, eu de largura e de altura, mas é o mesmo sangue, E quero também já colocar para os irmãos, hoje nós temos uma visita aí, meu cunhado. Minha sogra foi muito abençoada, deu 2 Luciano de peso, irmão, na mesma família. Acho que ela pecou bastante, né? Deus mandou 2 Luciano. Então, meu cunhado, Luciano também, casado com a irmã mais nova da minha esposa. Já é crente, é beriano, batista. E deu a honra hoje de conhecer e assistir nossa EBD. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como já foi listo, a aula de hoje, eu não gosto de falar que é a mais importante, porque todas são importantes, né? Parece que uma é melhor que a outra e a gente cai num clichê, de querer falar, essa é melhor, essa é melhor. Irmãos, todas são, tudo é a palavra do Senhor, então tudo é bom, E hoje o tema da nossa lição, a verdade que liberta, A verdade que liberta, Vai vir, meu Eu digo que, penso, e digo que foi a segunda missão de Jesus aqui na Terra. A primeira, ele veio se revelar. A segunda, ele veio libertar. E a terceira, ele veio salvar. Salvar do quê? Nós estamos aqui entre pastores, irmãos, conhecedores da palavra, pregadores do Evangelho. Será que nós já fizemos essa pergunta? Jesus veio para libertar. Libertar do quê? Salvar do quê? Parece uma coisa simples, mas não é. A reflexão é profunda, irmão. Então, a introdução dessa lição vai nos falar que Jesus se revelou, o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós, tabernaculou, ele se habitou no meio do seu povo. Aqui no contexto, se nós formos orar pela lente da história, nós vamos ver que a igreja estava num período de perseguição, de opressão, de domínio político, religioso, econômico, e ali estava nascendo a igreja, bem no período que Jesus veio implantar a igreja e o seu reino, E ele veio, então, dos evangelhos, nós vamos ver várias histórias, várias passagens em formas de parábolas figurativas, que Jesus falou com o seu povo e estava se revelando para mostrar que ele veio libertar o povo daquele jugo, Primeiro do jugo da lei. Por que da lei? Porque a lei, ela não justifica, eu já disse isso na aula passada. A lei, ela servia de aio, ela apontava o pecado, mas ela não tinha poder de consertar ou de anular o pecado. Por isso, então, Jesus veio como libertador, Ele veio para que, então, o povo pudesse ser liberto desse sistema maligno, Libertar do quê? Da escravidão do pecado. Mas olha que interessante, mesmo ele libertando, nós continuamos sendo escravos. Não parece um paradoxo meio estranho? Mas como se ele libertou, nós continuamos sendo escravos, pastor André? Só que olha a diferença. Quando é escravo do pecado, não tem liberdade e leva uma condenação à morte. Então você serve ao Senhor, é escravo de um Senhor. Mas Jesus, ele veio dar liberdade por quê? Porque ele nos desprendeu do sistema do pecado, da condenação, e nos deu a vida eterna. Porém, nós ainda somos servos desse Senhor, porém livres. Porque Ele deu a faculdade de nós exercermos o livre-arbítrio.
incondicionalmente, ele já morreu por todos, né? No mundo espiritual, todos têm a promessa da salvação, mas todos são salvos? Todos estão libertos do sistema? Não. Por quê? Porque Ele é a liberdade. Então, somente através dele. E aí vocês vão entender o versículo que nós lemos aqui, de João, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E é interessante aqui, já vai eu entrar nos hebraicos aqui, eu gosto para trazer a revelação para os irmãos, para entender um pouquinho da profundidade. Quando fala que Jesus é a verdade, a palavra verdade em hebraico é emet, a verdade. Ela é formada por 3 letras: Aleph, que é a primeira letra, que é o E, né? Aleph, Men e Tav. Então, por que tem a ver isso aí, né? Interessante que a primeira letra sozinha, ela representa Deus. O simbolismo das letras dentro do hebraico, para os irmãos entenderem. Isso para nós é estranho, a gente tem que estudar, mas para eles é normal isso aí, já está desde criança aprendido no seu curso secular. Então, Aleph representa a presença de Deus, sozinho, a primeira letra. A segunda, Men, fala de águas, e águas, eles têm a noção de povos, de nações, de humanidade. E Tav, é a última letra, é a cruz, é o Calvário. Então, pela própria palavra escrita em hebraico, Emet, está falando a presença de Deus no mundo, apontando para o Calvário, para a salvação. Ah, mas parece historinha para convencer. Calma aí. Olha como que Deus é perfeito. A mesma palavra Emet, se nós tirarmos o Aleph, a primeira letra do Emet, vai sobrar Met, né? Se Emet é verdade, Met teria que ser a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. E o que Satanás veio para fazer? Roubar, matar e destruir, certo? E a palavra Met significa morte. Olha que coisa linda, veio da mesma raiz da mesma palavra hebraica. Então, Emet, a verdade, tem a presença de Deus. Tira da verdade a presença de Deus, sobra a morte. Olha que coisa linda, como começa a se aprofundar e a gente começa a entender. Por isso que ele fala, eu sou a verdade, porque eu sou a presença de Deus no mundo, né, para levar ao Calvário. Mais uma coisa interessante, a cruz tem 2 visões, com a presença de Deus, Emet, levar para a cruz, o Calvário, o preço que ele pagou, a nossa redenção, a nossa remissão, a liberdade para a vida eterna. Sem a verdade, que é Jesus, porque ele falou, eu sou a verdade, tira Jesus. A cruz é morte, é condenação eterna. Olha que profundidade, porque ele falou, eu sou a verdade, olha o peso que carrega isso, né? É muito lindo. Então isso são um ponteadinho que eu gosto sempre de trazer algo a mais, um plus, da revelação que o hebraico conta para a gente, simplesmente numa palavra, Emet, verdade, tá? Então, a nível de introdução, Jesus veio libertar da escravidão do pecado. Então, eu vou ler a introdução, que é pequenininha, rapidinho. O Senhor Jesus simboliza a verdade e é apresentado no Evangelho de João. Neste estudo, vamos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus e a verdade por fim, o poder da verdade que oferece a liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e à liberdade em Cristo. Ficou mais claro agora para nós entendermos, né? Então, aqui fala que o Senhor Jesus, ele se manifestou em verdade em Jerusalém para que oferecesse resistência aos escribas e fariseus. Por quê? Porque eram os representantes da lei, como eu disse, né? Então ali, o que estava acontecendo? Eu falo que é uma das maiores batalhas espirituais. Estava cumprindo a lei, matando a morte na cruz. Por quê? Porque ele cumpriu a lei, ele quebrou o jugo do pecado da escravidão, né? Ele não aboliu, ele cumpriu a lei, né? Mas essa parte ele aniquilou, a parte da morte, ele venceu a morte na cruz, né? Então ele findou a época da graça e estava implantando o seu reino, a graça. Então por isso que ele se manifestou a quem?
Aonde? Em Jerusalém, né? Em Jerusalém, em hebraico, a morada do Deus Altíssimo. E ele veio para quem? O povo escolhido, o povo que Deus elegeu, que era para ser o seu povo, e através do seu povo liberto, Deus ia ser apresentado ao mundo através da nação de Israel. Mas assim, agora é uma conjuntura minha, eu vou falar graças a Deus, né? Porque senão o Evangelho, eu não sei como é que nós íamos ter que fazer para chegar ao Evangelho. E através da recusa dele, o Evangelho, através de Paulo e de todos os outros, chegou até nós. Ou seja, a salvação e a liberdade chegou a mim e chegou a você. Amém? Oh, glória. Tem gente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso aí é a primeira introdução. Então, a palavra-chave, liberdade, né? No tópico 1, nós iremos iniciar assim: Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. Então, esse estudo, né, da verdade que liberta está embasado no Evangelho de João. E é interessante que eu disse que dos 4 evangelhos, João é o único que vê o Senhor como o Filho do Deus Altíssimo, Deus vivo. Então, é um livro espiritual, né? E como nós estamos tratando aqui de liberdade e vida eterna, é algo espiritual, né? Mas todos os outros estão corroborando para que essa verdade seja proclamada. Então vai dizer aí que no capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus revela que estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém. Por quê? Porque, como eu disse, o pano de fundo, aquela perseguição, aquela opressão, a briga entre os fariseus, saduceus e Jesus, ou seja, eles queriam manter a força da lei, o pecado e o sistema, e Jesus querendo romper aquela bolha, aquela caixinha, para que eles saíssem e tivessem a liberdade, né? Então ele não podia ir para Jerusalém, porque o centro da opressão era Jerusalém. E ele, como sendo Deus na sua onisciência, se ele fosse para lá, a cabeça ia rolar, ele ia morrer. Então ele falou: não, eu tenho a ciência, eu sei, conheço as coisas antes de acontecer, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Quando eu cumprir a minha obra, ele falou: bom, agora eu vou para Jerusalém, porque ali eu não vou morrer, eu vou entregar o meu espírito ao Pai. Oh, aleluia. Então, o poder dele, ele vence a morte, né, se entregando. Mas eu acho engraçado que, se a gente for parar para pensar, né, Jesus tinha bom senso, né? Uma colocação minha aqui. Mas ele tinha tanto poder, tanto conhecimento, que ele brincou com os seus inimigos, os seus algozes, né? Vocês podem querer aí, arma aí para me matar, pode fazer o que você quiser, mas quero ver vocês me encontrar. Então, era aquela briga de gato e rato. Eles armavam o arapuca aqui, ele sendo Deus da sua onisciência, falando: não cai nessa aqui, eu conheço a palavra, eu sou a palavra, eu vou por aqui, né? Então isso traz uma lição para nós, que aqueles que estão em Jesus, aqueles que têm a palavra dentro, a arma forjada contra nós não prosperará. Aleluia. Isso é uma importância, irmãos, porque a vida de hoje não é porque nós somos crentes, não, mas assim, nós só temos a proteção se nós estivermos firmados na palavra, em Cristo, senão nós somos vulneráveis tanto quanto o ímpio, né? E ele está aí 24 horas ao nosso derredor, tentando tragar, né? Tentando armar armadilha, tentando matar, tentando ferir, tentando roubar a fé, né? E é interessante porque eu gosto de dizer que o papel do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o papel dele na vida pessoal do mundo e do crente é deformar, é amassar a vida do crente. Amassar o quê? A imagem e semelhança de Deus, como foi feito. Mas do mesmo jeito que ele veio para amassar, para deformar, Jesus Cristo se revelou para transformar todas as coisas e fazer nova criatura, né? E isso é lindo, através do poder do Espírito Santo, que é Deus também, na sua palavra, por isso o verbo vivo, né? E olha a diferença. Se nós pegarmos um livro secular, todos aqui já leram o livro, conhecem o livro, né? Passado 1 ano, 2 anos no máximo, já tem que ficar reescrevendo edições, porque ele fica ultrapassado, ele fica obsoleto, já perde seu valor.
a Bíblia vai nessa contramão da lógica. Por quê? Porque ela não é um livro morto, ela não é letra morta, ela é um Deus vivo encarnado, é o próprio Cristo se revelando através da palavra. E quanto mais o tempo passa, mais viva ela fica, mais atualizada ela fica. Ela vai na contramão da lógica. E isso é para nos mostrar, e Jesus falando para nós assim, ó, anda comigo, porque eu vou estar sempre na frente, tendo algo novo, se revelando, mostrando o vivo e eterno caminho. Olha que coisa linda. Então, quem lê a Bíblia está andando sempre com Jesus. E pode o inimigo fazer o que quiser, né? Quem lembra lá do Salmo 91, verso 10 e 11, né? Diz que mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará à vossa tenda, porque eu sou o Senhor e darei ordem aos meus anjos para que te guardem toda a caminhada. Oh, glória! O poder da palavra viva, irmão, é isso? E essa palavra não só também tem o poder de transformar, como ela tem o poder de libertar do pecado, do jugo e da escravidão. E de Então, condenar. oi? E de condenar. Quem não segue, né? A palavra condena também. Sim, mas condena porque está fora. Quem não obedece, Quem está dentro também e é volúvel, também está sendo. está negligente. Exato, Tá, né? exatamente. Sim. Por isso que fala que é uma espada de dois. Isso, dois. Ela traz a vida, porque ela mata os inimigos, mas quando ela volta, se a pessoa não souber manusear, ela passa na própria pessoa. Perfeito. Né? Interessante, boa colocação, pastor. Né? Então, isso porque Jesus em Jerusalém, a verdade revelada em Jerusalém. Aí no tópico 2, vai nos falar da verdade na festa dos tabernáculos, lá no versículo de 10 a 13 do Evangelho de João, até o versículo 14. Né? Então vai falar aqui, Jesus na festa do tabernáculo, né? Essa festa também é conhecida como festa das cabanas, ou Sukkot, em hebraico. Né? Essa festa, irmãos, ela é uma festa bíblica que Deus ordenou para que os judeus e os hebreus comemorassem, para lembrar dos 40 anos que eles andaram no deserto. Cativo por quê? Por causa da desobediência. Deus no controle. Mas eles precisavam ter andado 40 anos no deserto? Não. Eles andaram por quê? Porque não obedeceram. Então, em vez de eles irem em linha reta para Canaã, o que eles fizeram? Ficaram andando em círculo. Deus foi eliminando aquela geração pecadora para que pudesse a verdadeira geração que o adore em verdade e em espírito, né, que adore, que busquem, né, que sigam, pudesse entrar então uma nova geração. Né? E aqui tem um ensinamento muito grande, irmão. Por isso que Jesus ensinava. Né? Ele foi ensinar na festa dos tabernáculos. Né? Como eu disse, tabernáculo é tabernacular, é morar, é habitar no meio. Por isso que ele habitou no meio do povo. E essa festa, até hoje os judeus comemoram. Eles armam, né? Essa festa dura 7 dias, porque tem um simbolismo com a plenitude, o poder, o milagre, a libertação de Deus, né? E também, além de durar 7 dias, eles armam o chamado Sukkot, que são as cabanas, as tendas. É interessante, dentro da cultura, quando chega nesse período, eles saem das suas casas, trancam a porta, armam nas ruas de Jerusalém tendas, cabanas, tem barraca de acampamento, é a mesma coisa, aquela barraquinha de lona. E eles ficam 7 dias morando lá dentro. Olha que interessante isso aí, para lembrar o que isso fala, que eles são dependentes total de Deus, porque isso vai remeter à história do deserto, onde eles eram totalmente dependentes do Senhor, no sentido de liberdade, no sentido de guarda, que o Senhor guardava. Lembra do deserto? Tinha que ir lá, levantou a serpente lá, né? Eles tinham que olhar, por quê? Porque tinha escorpião, tinha cobra, tinha tudo. No sentido de provisão, porque de dia o calor escaldante a mais de 50 graus, então tinha nuvem, foi o primeiro ar-condicionado inventado, né? A nuvem do deserto, que refrigerava a alma dos pecadores, né? E à noite é frio extremo, cai a 0 para baixo ali, é muito frio. Então Deus enviava uma coluna de fogo, né? Então, que aquecia eles. Irmãos, imagina ali, né? O censo era contado por homens, 1.610.000 homens que saíram do Egito. Imagina contando mulher, crianças e animais.
quantos litros de água será que eles precisavam por dia? Pensando que só uma vaca, um boi, né, um gado, bebe de 30 a 40 litros por dia. O ser humano é recomendado pela Organização Mundial de Saúde que beba 2 litros de água. Consegue imaginar, irmão? É uma piscina olímpica de água por dia, né, colocando, para vocês entenderem o que. Então, Deus providenciava água, a gente imagina um copinho, né? Meu irmão, num deserto, será que a gente bebe só um copinho de água, no calor de 50 graus? Então, eu vou ser sincero, só nessa atitude de provisão de Deus para o seu povo no deserto, já era para ele se arrepender e falar verdadeiramente ele é Deus, porque como que faz, né? E aí eu não vou entrar em detalhes agora, né? A água que sai da rocha, e tem uma coisa linda, né? A rocha seguia eles pelo deserto, né? E a rocha tem o simbolismo de Cristo, né? Então tem versículos aí que mostram que aonde eles iam caminhando, a rocha, eles não perceberam, mas a rocha ia com eles, provendo água, toda vez que precisavam. Irmãos, é coisa sobrenatural. Então Deus como protetor, Deus como Pai, como, né, se revelando através da natureza, Deus como provedor da nação. Então, a festa do tabernáculo é para eles lembrarem desse grande livramento, dessa grande provisão, dessa grande presença do Senhor, e sempre aonde? Só para os irmãos lembrarem, o tabernáculo eram 12 tribos, ele era sempre armado no meio. Então, o tabernáculo, vamos dizer, apesar de não ser um retângulo, não é um quadrado, mas um retângulo tem 4 lados, 3 tribos de cada lado, e o Senhor no meio. Então isso vem falar para nós hoje, que em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem que estar no meio. Né? E aí tem simbolismo, cada tribo tinha sua função, e não dá para esmiuçar tudo isso agora. O mais importa. Só ler que você falou para reforçar. 1 Coríntios 10, 4. Da rocha. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. Glória a Deus. E a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Aí, ó. Tenho certeza que muitos já leram, pegaram 1 Coríntios Paulo, mas não, às vezes a gente olha, mas não enxerga. E isso é lindo, irmão. Eu também só fui enxergar quando eu fui estudando os originais, juntando cultura, juntando todos os elementos da 4ª dimensão da Bíblia. Então, esse é o versículo chave, pastor Rafael, muito obrigado, que fala, né? Então é maravilhoso. A Bíblia, ela tem milagre, irmão, tem manifestação poderosa de Deus de Gênesis e Apocalipse, né? Lembra que eu falei do Emet? A primeira letra Aleph e a última Tav? Eu não sei se eu comentei aqui, mas é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, Aleph, Tav, a primeira e a última, o início e o fim, percebe? Tudo tem correlação, tudo está ligado ao Senhor. E no meio do mundo, o tabernáculo. No meio do mundo atual, a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que, isso aqui tem que ser um tabernáculo vivo. Lá era uma figura, aqui tem que ser, né? E ele falou assim, Jesus lá, quando inaugurou a igreja, né, o projeto, ele falou assim, eu vou, o Consolador vem, mas eu preciso que vocês implantem aqui, porque o espiritual está pronto, eu preciso no físico. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha, sobre mim, edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, isso aqui é o tabernáculo vivo, é a igreja viva, é a casa de Deus vivo, onde os olhos deles estão voltados para cá, os ouvidos abertos a todo aquele que clama. Então, isso aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então esse lugar, irmão, tem que fazer diferença. A pessoa quando entra, ela tem que ter o impacto do evangelho transformador que liberta, que cura, que salva. E tem que resplandecer a luz de Cristo, não só em nós, mas na igreja, e seja um farol de orientação e salvação para o mundo. Essa é a função da igreja, né? Mas hoje, né, irmãos, sabe o que eu falo? Carro, casa, né? Está míope. A igreja está perdendo, graças a Deus é de novo não, mas a grande maioria aí, né? Títulos poderosos, né? Sentados nas melhores cadeiras. E que Jesus disse? Quer ser o maior? Que seja o menor. Né? A palavra
diácono, né? É aquele que serve, para servir. E pastor e bispo, que é a mesma coisa, né? Na Bíblia. Servo. E servo senta na cadeira do rei? Ah, irmão, como tem gente desfocada nesse mundo, irmão. Está fora do... Pode falar, conhece a Cristo, fala de Cristo, mas não vive como Cristo. Então, que Cristo, através dessa lição hoje, nesta manhã, nos revela, se revele ainda mais para nós, e nos faça entender que somos servos e estamos aqui como diáconos do Senhor para servir, né? Essa é a missão. Então, tudo isso, a festa de tabernáculo, faz volta a lembrança, a memória deles, né? Só que eles não cumpriram, né, irmão? Eles não foram a nação que apresentou Jesus, Deus, para todos os povos. E eu falo, graças a Deus, Deus então falou assim, né, se o primeiro tabernáculo passou, a lei passou porque ela apontava para a morte, para a condenação, o novo Israel de Deus, a igreja, aponta para a vida, para a salvação e para a liberdade. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Que Deus conta comigo e conta com você para a missão que Ele deixou, que era para os judeus e para Jerusalém, o povo de lá, fazer. Olha que interessante. Então, Deus chamou a mim e chamou você para fazer parte dessa história desse milagre na terra. Terceiro ponto, vivendo na verdade. Bom, o próprio tópico já diz, vivendo na verdade. Por que vivendo na verdade? Quem é a verdade? Jesus. Então é vivendo em Jesus, né? E vivendo com Jesus, né? Olha que interessante. Se falar vivendo com Jesus, são duas palavras interessantes, mas com significados diferentes. Eu posso estar andando com o irmão Beto, mas é diferente se eu falar eu estou andando, né, em Beto. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala andando em Jesus, andando em verdade, é que nós temos que nos misturar. Por isso que vocês vão entender, em hebraico fala lehem, o pão. O pão ele faz o quê? O pão, né? Vou falar o pão com água lá. É farinha, água e sal. Não tem fermento. São três elementos distintos. Porém, quando misturado e posto no fogo, posto na prova, posto numa ação poderosa do Espírito Santo, esses elementos se fundem e se transformam em uma massa, um pão. Depois de transformado, consegue voltar os elementos? Porque foi transformado. Então, irmão, ninguém é sal, ninguém é farinha, ninguém é água. Todos nós participamos da ceia do Senhor, nós somos um só corpo com Ele. Oh, Deus. Percebe que é andar em Cristo, é você ser um com Ele. Existe uma diferença entre caminhar com a pessoa e seguir a pessoa, né? Exato. Tem muita gente que caminha com Cristo, mas não segue a Cristo. A diferença talvez está aí, porque quando nós somos seguidores, nós estamos a imitar as atitudes, aquilo que a pessoa está fazendo. Isso tem essa diferença. O pastor Cícero falando é o supra-sumo da lição aqui. Unidade, irmão. Uma coisa, isso é interessante, a diferença de união e unidade. União, eu posso me unir com uma pessoa, mas não quer dizer que eu concorde. Talvez por um objetivo comum a gente se una. Política. Um quer matar o outro, odeia o outro, fala mal, quer derrubar o outro. Mas se for por uma causa que beneficia os dois, eles se unem, mas não andam em unidade. Percebe? Unidade é essa junção, é formar o pão. Porque se a gente unir, olha que isso é interessante, pastor, que você falou. A unidade precisa passar e ser transformada. A união, eu posso jogar numa bacia, como chama? Uma tigela lá, né? O irmão que manja ali, mestre da cozinha. Eu posso pôr a água, eu posso pôr o sal e a farinha. Se eu ainda quiser separar, eu consigo, tem processo. Eu evaporo a água, põe numa máquina, separo o sal e a farinha, eu consigo. Mas depois que é adicionado o Espírito Santo, o fogo, a água, aí já era. Aí transforma, né? Agora eu vou te falar uma coisa.
fala pro seu irmão, fala, irmão, você já era, você é pão de Cristo, irmão, você faz parte do corpo vivo. Pãozão. Aleluia. Por isso que o levedo não pode ser levedado. O levedo, na vida, bem colocado, pastor, é o símbolo do pecado. E o pecado ele leveda, ele altera a massa. Né? Então, olha que interessante. Se o senhor fez lembrar do estudo aqui. O fermento, quando é adicionado, você pode ver que esses pães comuns que a gente come aí, 3 dias, se você não abrir o saco, ele está verde, está embolorado, ele estraga. Mas se não tiver o fermento, ó, o irmão pode testificar aqui, o pão dura vários dias, dura bem mais. Né? E não é porque ele é sequinho, é porque ele não tem fermento. Irmão, tira o pecado, tira o fermento da sua vida, você vai ver como a sua vida vai ser vida longa e até eterna. Então, é tudo simbolismo, pastor. Nossa, é maravilhoso. Lá na Argentina, eles fazem uma, chama torta frita. Torta? Frita. Frita. Farinha, água e sal. Eles fazem, é uma tradição deles comer aquilo ali, né? Ela é feita, ela dura. Tá aí, o senhor pode testificar. Isso aí é a influência da cultura judaica cristã. É o levé, é o pão bíblico, pão água, sem fermento, né? Símbolo de Jesus, por isso que ele é eterno. Cascurão? Oh, Jesus, esse é farinha, sal. Olha, esse eu não sabia não. Na verdade eles falam torta frita, mas eles assada. É assada, né? Eles assam ela e até quando o Manuel vem aqui em casa, eu falei, Manuel, vamos fazer a torta frita. Torta frita. Mas não tem porque lá eles têm um fogão preparado para isso. Tem que ser um fogão assim. Olha que legal. Poder fazer ela, uma grelha baixinha, um pouco fogo. É um negócio interessante. E olha que interessante, se a gente for olhar pela lente do óculos espiritual, é Deus se revelando através das culturas, até através da comida, irmão. Se a pessoa lembrar que o pão é água, sal e farinha, não tem fermento, já vai remeter a Bíblia, vai remeter a Jesus, que ele é o pão vivo descido do céu. Percebe? Deus se manifesta, irmão, de todas as maneiras. Por isso que eu falo, a pessoa não tem como a pessoa morrer, você tem tido a chance de conhecer o Evangelho e vir para Cristo. Ela pode não vir, pode morrer ímpia e vai para o inferno. Mas a chance de conhecer, Deus se revela. Ah, mas ninguém pregou. A natureza prega. Né? Deus falou que se não tiver ninguém, até as pedras clamariam. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Né? Eu até brinco, né? Se Deus usou uma mula, ele vai usar eu também, irmão. Ixi, pode ficar tranquilo que não vai usar, fique em paz. Os 3 itens são bem citados na Bíblia, né? Bem a farinha citado. que nunca se acabará, O sal da purificação da água, do mundo, né? e a água da vida. E a água da vida. Né? Tudo, nada é por acaso, tudo tem um simbolismo, tem seu significado. E vamos embora, o meu tempo está escorrendo. Bom, vivendo na verdade. Aí o tópico 2, Jesus a verdade diante dos escribas e dos fariseus. Aqui assim, irmão, parece meio que uma redundância, né? A gente está falando, está explicando, está mostrando exemplo. Então o que Jesus veio? Aqui ele veio fazer um confronto. Ele falou, ó, primeiro vocês não são pão verdadeiro, vocês são pão contaminado. Por quê? Porque a corrupção do pecado estava instalado. Os fariseus, os sacerdotes lá, estava tudo corrompido, era por dinheiro, era prostituição, era por distorção da palavra. Eita Jesus, e aqui vai, né? Será que hoje tem distorção da palavra ou estão servindo o Deus verdadeiro, pão vivo? Não. Ô irmão, se Deus te deu o privilégio de vir conhecer o verdadeiro pão, sirva o verdadeiro pão. Vai contra esse sistema religioso do pecado, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu olho para o pastor André, né? E como professor de base, professor aqui da EBD também. Cara, tem hora que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, eu imagino, sabe aquela máquina de esteira, com aquela lâmina grandona assim, acelerada no último? Irmão, vai empurrando a palavra, vai ensinando, vai falando, eu imagino o pastor André desse jeito, irmão. Por isso que ele tem aquele jeito assim. Daqui a pouco você olha, se Deus desse um machado de Jeová, ele abria a cabeça e enfiava a Bíblia dentro. Mas eu vejo o pastor como uma máquina de esteira, empurrando e ajudando, fazendo a obra e levando a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor, continue te dando força. É assim que eu te enxergo. O senhor falou que eu merecia apóstolo. Ô, gente, esses trem pra lá.
Aí você vai deixar o irmão muito velho, ele vai ter que ter mais de 2025 anos, deixa quieto, você dá pra não dar certo. Mas o dom de profecia pode ter. Bom, vamos lá. O irmão, pois não, desculpa. Só para contribuir aqui um pouquinho, antes de mais nada, eu fico até com vergonha de emitir meu parecer por estar diante de pessoas tão cheias de conhecimento aqui que nem vocês. Eu fico grato de estar aqui, grato a Deus. Mas quando o senhor falou assim que nós devemos tirar o pecado, isso é importante, mas se nós observarmos aqui, eu estava observando aqui, irmão, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, né? E também diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não vos pequeis. Mas se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Cristo Jesus. Então eu observo que a pessoa corre perigo. A gente corre perigo porque nós temos um acusador, que é o inimigo da nossa alma. Eu acho por legalidade do pecado. Não é não? Exatamente. Mas se nós confessarmos o pecado, Jesus se constitui como o nosso advogado para nos perdoar. Aí eu fico vendo, não sei se eu estou equivocado, e olha que eu já li essa passagem, já peguei. Eu fico assim, será que a gente não tem pecado? Se a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Então eu acho que Jesus, ele nos perdoa, né? Isso eu tenho certeza. Mas que pecado é difícil a gente não ter assim. Interessante, né? Parece uma rascada, né? Parece que é uma sinuca de bico que não tem saída, né? Irmão, primeiro que o próprio texto é explicativo, né? Hoje, assim como nós temos duas naturezas, uma espiritual e humana. Eu não quero que você pense que essa mensagem seja capciosa. Não. Isso inculca a pessoa. E é interessante porque a Bíblia fala que onde há reunião de conselheiros há sabedoria. E isso nós temos que buscar essa sabedoria para revelar, né? Nós temos duas naturezas, né? A natureza humana, corpo corruptível, mas nós temos a natureza espiritual que vai nos levar a um corpo incorruptível um dia, pelo arrebatamento ou pela ressurreição, ok? A briga continua até hoje, irmão. A natureza humana, ela é pecaminosa, ela tem lá ainda descendência, a origem de Adão, pecado original. Mas aí vem aquela questão: nós, através de Jesus, temos a natureza espiritual, que nós nascemos de novo da água e do Espírito, e aí nós temos o livre-arbítrio de escolher qual natureza nós vamos alimentar: a pecaminosa ou aquela que nos dá a chance que o nosso advogado fiel advogue nossas causas e nos purifique, levando a uma santificação e uma santidade, para que naquele dia perfeito a gente entre na glória e na boda do Cordeiro. Agora, veja bem, quando eu falo retira o pecado, é para a gente resistir ao diabo, resistir ao pecado, né? E a Bíblia fala: ele fugirá de vós. Então ele nos dotou, através da ação do Espírito Santo, da nova criatura, da regeneração, da capacidade de vencermos o pecado. Então, a partir de quando o crente nasce a nova criatura, o pecado não vai fazer parte, mas vai ser uma opção. Hoje nós temos o discernimento e a razão de querer ou não pecar. Antes o pecado já era incondicional, já fazia parte da essência. Mas Cristo veio justamente para isso: quebrar o jugo do pecado e da escravidão. Conseguiu entender a diferença? Eu falo isso porque nós estamos estudando a respeito de liberdade, né? Isso. E a pessoa, no caso, uma pessoa mata um aqui do lado aqui, não tem um advogado, vai ficar preso, vai ficar todo esse tempo lá, não sai. Tá vendo? E quando a gente... Aí então eu observo que se ele tivesse Jesus ia ser, que Jesus se constitui como advogado, né? Então se ele tivesse Jesus ia
fazer lá, se tornar um advogado e atirar ele de lá, né não? Eu vou mais além. Se Jesus ia fazer ele conhecer a palavra e conhecer os 10 mandamentos, e um deles diz lá, não matarás. Ele não ia matar, irmão, não ia precisar nem do advogado. Não, mas aqui, irmão, voltando a esse assunto, um advogado, para que precisa de um advogado? É porque ele tem alguma... Então, mas isso aí, irmão, essa visão, a visão é o seguinte, ó. O mundo está sem Jesus, então eles precisam de um advogado. Pois é. Aqueles que conhecem, têm a Jesus, já aplica, anda na palavra, anda como ele, já não vai matar. Sim. Tipo, já não vai precisar mais do advogado. Mas é claro que a gente, às vezes, Mas a aí gente ele sabe diz, daquela não escorregada, peguei. daquela pecada. Mas Mesmo se assim também pecar, nós tens temos. um advogado, né? Aí o texto é autoexplicativo. A própria Bíblia fala assim, ó, irai-vos E não não pequeis. Aí a complementação ela fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, todo dia, todo momento, nós vamos ser levados por uma corrente para pecar. Exato. Né? Ficamos nervosos. A pessoa no trânsito, sai no trânsito com o carro aí. Você vai ficar, tem hora que você ira. Você não pode chegar lá e parar o seu carro lá e querer matar o camarada lá. Você tem que, deixar ele seguir a vida dele. E a visão, o pastor fez lembrar uma coisa. Qual é o objetivo, o escopo maior do pecado? Por que o diabo, a maior ferramenta do diabo, do nosso inimigo, nosso adversário, é o pecado? O que o pecado, qual é a causa do pecado morre? Mas antes da morte, a morte é o resultado final. Desobedecer a Deus? Condenação. Separação. Afastar o homem da presença de Deus. Quanto mais peca, mais se distancia da palavra. Quanto mais perdão, mais comunhão, mais você se aproxima da luz. Percebe? E se não for tratado, não houver perdão, não voltar na palavra, leva o a morte. Eu conheço um pastor que ele matou só para concluir, a uma pessoa morte, dentro o da que é a casa morte? dele. A condenação eterna. É o afastamento total do Criador. Vê, irmão, eu conheço um pastor que ele matou um ladrão dentro da casa dele. Matou. Aí ele ficou afastado da igreja, ficou desnorteado um pouco, pensando que sabe lá o que, né? E numa situação dessa, porque aqui está dizendo, a Bíblia diz, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então, o ladrão em casa tinha um vou matar ele. Vou deixar ele matar mesmo a mim. Isso é defesa própria. É igual o Sansão. Sansão não cometeu suicídio. Muita gente pensa que ele cometeu suicídio. Ela foi um ato de guerra. Ele matou mais os filisteus naquele ato de guerra. Então assim, é diferente quando você tenta matar alguém porque você está com raiva ou quando você age em defesa própria. Esse pastor agiu em defesa própria. Ele não tem uma condenação do pecado, embora ele tenha cometido um ato de matar aquela pessoa. Esse é o meu pensamento. Esse é o que eu penso, o que eu acredito. Não vou deixar um cara entrar na minha casa e matar a minha esposa, matar os meus filhos. Eu vou agir com uma autodefesa. Entendeu? Os irmãos podem até pensar diferente, mas eu penso dessa forma. O irmão deixa matar quem quiser, mas eu não deixo. Irmãos, eu acho assim, a maior arma que a gente pode ter hoje é a espada. Porque nela está escrito um versículo que se o Senhor não edificar, não guardar, não proteger, não levantar a casa, em vão vigia o trabalhador. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu creio que nesse ponto é uma exceção da exceção da regra, não deve ser a regra, tá? Mas eu creio que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele vai trabalhar na prevenção. Eu creio, isso é uma opinião minha, tá? Que se for para um ladrão entrar, ele tira a família, ele usa alguma coisa para atrapalhar, o cara não consegue entrar naquela casa, assim como o efeito do sangue, quando a morte passou, tinha que pular. Por isso que é importante levar Cristo para dentro da nossa casa também, tá? Irmão, só dando uma opinião na questão que o nosso irmão levantou, que a gente, se pecar tem um advogado, é que eu, na minha visão, eu entendo que a gente peca pela ação, pelo pensamento e por palavras.
E às vezes você, sem pensar, você acaba falando algo que não deveria. Sem querer, você termina pensando às vezes coisas que não deveria. E isso gera pecado no ser humano. Né? Não é só a ação de ir cometer o pecado, mas às vezes uma palavra que saiu ali, você ofendeu alguém, feriu alguém, um pensamento que veio na sua mente, você está pecando. Uma ação. Exatamente. Eu vou mais além, obrigado, irmão. Vou mais além. Além do pecado de ação, que é o pecado mais fácil de se enxergar, mas não é o pior. O pior é da omissão. É de você ver a necessidade, a aflição de uma pessoa, você ter a verdade, a arma poderosa para transformar e se cala e não fala. Esse é o pior pecado, o pecado da omissão. E responde tanto quanto da ação. Ixi, agora um monte de gente levantou a mão. Nós pecamos todos os dias. O pastor ali falou sobre a parte do advogado. Eu entendo o seguinte, como eu estava falando, muitas vezes a gente fica com uma raiva, a gente fala, pô, aquele cara, então, sem vergonha, você fala, você pensa mal do cara, né? Eu entendo que a partir do momento que você fala, você pensa mal daquela pessoa, você pecou. Você cai em si, na hora que você falou, você está agindo de uma forma errada, é um ser humano igual você, cheio de falhas. Então, a partir daquele momento já pede perdão, Deus é como um advogado, não deixando o diabo esfregar na sua cara. Porque eu acredito assim, todos nós somos pecadores, só que a nossa única diferença é que a gente não vive o pecado. Por exemplo, da prostituição. Não é para viver, né? Não vive, tá certo. É pecado. Então, a partir desse momento, quando a gente peca, Deus, o Espírito Santo já dá um sinal de alerta na gente e ali Deus já advoga a nossa causa. E a gente já se arrepende na hora, Deus já fala, olha, já está pago pelo sangue. Exato. É isso aí, é usar o sangue de Cristo na cruz. Ele levou todo o pecado e cravou na serva lá. Né? Então é isso aí. Irmão, então vocês entenderam. O senhor vai falar algo sobre a mulher adulta? Estou prosseguindo aqui. Vamos rodar para a gente chegar. Né? Onde está a mulher adulta? O 2 é porque Era o 2 aqui. Vamos chegar lá, na verdade revelada. É interessante esse tópico que o pastor Luiz falou da mulher adulta, né? E nós vamos estudar um seminário. Eu vou tentar aqui para a gente poder concluir rapidamente. O tempo está indo. A mulher adulta, né, naquele cenário todos conhecem a passagem, Jesus lá, né, agachado, escrevendo ali na areia ali, e estava ensinando, de repente chegaram, apanharam uma mulher em flagrante adultério. E pela lei, ela tinha que ser morta por apedrejamento. E os fariseus falaram, agora nós pegamos ele, agora não tem, ele vai ter que cumprir a lei, ele não pode, senão ele não é Deus. Ali tem uma grande verdade. Primeiro, eles já tinham quebrado a legalidade da lei. Vou te falar o porquê. Quem conhece a cultura, a história judaica, quando era pego em flagrante adultério, não é só a mulher, é que a mulher era subjugada dentro da cultura patriarcal. Mas o homem também tinha que ser pego, os dois, levado em praça pública e ser apedrejado. Então, por que Jesus entrou como advogado fiel mesmo da sua pecadora? Porque ela estava sofrendo uma injustiça. Deuteronômio 22:22. Olha lá. Tá vendo? Então, era uma injustiça. E como ele é a justiça, é a essência dele, ele falou, mesmo ela sendo pecadora, ela não pode ser condenada por uma injustiça, porque o pecado dela foi revelado, mas deles estão tudo no oculto, quietinho. E eu vou mais além, isso é história, tá? Conhecimento judaico. Por que o homem não foi levado lá? Porque se ele fosse um popular, ele não teria sido levado? Ó, irmão, você é forte, hein? Ele devia ter algum cargo político ou religioso. Ele era de colarinho branco, né? Aquelas coisinhas que os irmãos sabem que acontece, não é para acontecer, mas acontece aqui não. Mas dentro da igreja, e manda o irmão para cá, manda o irmão para lá, passa um paninho aqui, né? E Jesus falou, não, se não for condenar o camarada, eu também, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, quem que não tem pecado? Então ninguém tem poder de condenar ninguém, irmão. Nós somos feitos para orar, para pegar a palavra e para fazer como Jesus. Deixa que a parte de condenação é aqueles que rejeitam e já tem um lugar preparado para eles. É nesse sentido, né? É por isso que Jesus, na sabedoria dele lá, a oração do Pai Nosso, perdoa
para ser perdoado. Entendeu? Todos nós erramos, consciente ou inconsciente. Além disso aí, né? Além de não ser perdoado, as nossas orações são impedidas, sabia? Não adianta nem orar, irmão. Se é pecado oculto ali, Deus nem está recebendo. Só para a gente concluir, eu vou passar a palavra para o pastor Cílio. Por que Jesus escreveu na areia? Vou dar uma revelação no manto para vocês, que é um estudo profundo, tá? Ele estava escrevendo uma parte da Torá, da lei, que os fariseus, eram mestres, doutores da lei, sabiam, né? Que eles estavam se condenando. Mas Jesus escreveu na lei, na areia, e eles estavam lendo. E Jesus falou: vocês estão sendo hipócritas, olha a lei aqui. E aí quando eles viram, eles assustaram. Por isso que eles foram largando a pedra, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, olha aqui que eu estou escrevendo, né? E aí eles foram largando e foram saindo. Mas Deus é tão maravilhoso, por que não matou eles? Porque foi escrito na areia. A areia é um lugar onde pode se corrigir e pode apagar. E por que Deus escreveu os mandamentos na pedra? Porque a pedra é o simbolismo da eternidade. Então não se muda, é a imutabilidade da palavra de Deus. Por isso que ele deu em tábua de pedra e não escreveu na areia ou no papel. O papel se apaga, mas na pedra fica registrado. Pastor Cílio. A palavra de Deus na primeira epístola de João, no seu capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui eu acho que responde a duas perguntas. Primeiro, todos nós já acordamos pecando, nós somos pecadores. Eu digo que quando eu entro em oração, a primeira frase minha, quando eu vou dobrar o joelho e orar a Deus, é: perdoa os meus pecados. Porque se a oração ela é impedida, então eu já começo pedindo perdão a Deus para que Ele receba a minha oração. Ponto. Segundo, o irmão está falando do pastor que matou lá o ladrão, né? Eu fico imaginando Moisés. Deus não permitiu que ele matasse o egípcio por amor ao seu irmão. Esse pastor, ele defendeu a sua família. E eu creio que ele fez isso, né, para corrigir uma injustiça, porque os familiares, a parte mais fraca, a esposa, filhos, se houver ali, eles seriam prejudicados por esse infeliz lá que não conhece a verdade. Se conhecesse, não estaria lá. Então, irmãos, eu falo assim que nós somos pecadores em toda instância. Às vezes o pastor até dá uma oportunidade para alguém cantar ou alguém pregar, a gente fala no coração: mas esse aí não tinha o melhor, eu preferi o André essa noite, Então a gente peca sem querer, porque não está no cidadão que vai lá ministrar, a palavra é de Deus. Então, amados, em todo instante nós estamos pecando. Então há necessidade sim, é acordar dobrando o joelho pedindo perdão e dormir pedindo perdão. E com relação a esse pastor que infelizmente cometeu esse ato aí, eu creio que ele está perdoado, porque ele fez para defender a família. É diferente de você pegar uma arma, ir na rua e atirar em alguém, ferir alguém. Então é a minha visão. Então somos pecadores em todo instante, estamos pecando. Interessante na Bíblia, salvo me engano, acho que em Romanos, me ajudem os pastores, que tem um versículo que fala que as autoridades são anjos vingadores, ministros de Deus. Então, Romanos 13, né? Fala sobre as autoridades constituídas por Deus. E se acontecer como cumprimento de justiça, tem perdão. Eu lembrei desse versículo, eu só não lembrava onde estava, né? Romanos 13. Obrigado, pastor. Então, irmãos, para a gente encerrar, aqui o tópico 2 vai falar da verdade revelada. O 3, né? A verdade que o mundo precisa. Nós já falamos bastante, né? E a verdade livre. Então foi aquilo que eu falei: livrando do jogo do pecado, nós continuamos sendo servo escravo, mas agora livres, né? E para a gente concluir, diz assim a conclusão: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo se mantêm na verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Meu tempo já se foi. Espero ter atendido a 10 e 6. Vai até 10 e 15. Então vamos lá.
Deixa agora para as perguntas então. Vamos lá. O que eu não souber, meu irmão mais velho responde. Isso aconteceu comigo ontem. A Bíblia fala assim, que a gente não pode julgar. Mas Deus, será que Deus está com uma pessoa que, vamos supor, a pessoa não paga, a pessoa faz tudo quanto é errado, ele abre um ministério e vai trabalhar, sai com carro de som na rua. Deus não vai deixar escarnecer o nome dele. Será que Deus deixa escarnecer o nome dele? Primeira coisa, deixa eu só fazer uma diferenciação, uma explicação. A Bíblia fala assim que nós podemos julgar. Fala. Vamos entender. Fala. Tá? A gente não pode julgar a pessoa, a alma. Nós temos que julgar a atitude. Isso. Ontem eu comprei meu filho e falei, Senhor, eu passei a tarde inteira falando, Senhor, a sua palavra nos fala que ela não pode ser escarnecida. A sua palavra fala que a gente tem que dar o bom testemunho, a gente tem que viver, a gente tem que pegar, que a nossa alma é a testemunha do Senhor. Agora, eu conheço o proceder do cara, eu conheço. Eu sei quem ele é, eu morou. Tem um mau testemunho, péssimo testemunho. Irmão, a própria palavra responde. Se a verdade não está nele, ele já está o quê? Condenado. Então, nós não temos que julgar, nós temos que agir com a palavra em cima, ter misericórdia, pregar a palavra e tirar ele do caminho errado, tirar das trevas e trazer de volta a maravilhosa luz. Mas ele diz que é bispo. Irmão, se for o Papa, melhor ainda. É ele que precisa. O cano é sujo, mas a água não passa muito. A questão do julgamento, às vezes, é um pouco mal interpretada. Exatamente. Diz em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Pela palavra. Ela é fiel. É a Bíblia. A Bíblia. E julgar a atitude, não a pessoa. A pessoa nós temos que agir. Como que Jesus Já venceu o mundo? concorda. Jesus venceu o mundo com amor. Nós temos que ter amor pelas almas, mas condenar o ato de. O ato é uma coisa, a misericórdia é outra. Tinha um mocinho que estava junto comigo, estava fazendo vistoria na casa. Rapaz, o cara, carro de som. Vai lá que hoje vai ter o Elia Silva lá, etc. Sabe? Eu creio que tivesse Jesus na igreja. Aí, a moça, eu pensei até que ele ia dar um tapa na orelha da moça, eu fiquei lá perto, e a moça estava fazendo vistoria na casa, e a moça puxou a gaveta assim, a senhora, né, eu pensei que ele ia dar um tapa na orelha da moça, eu fiquei lá perto, a moça, por favor, senhor, não precisa poder arrumar a gaveta para mim, ele gritou com a moça, aí depois quando ele saiu, a moça falou, esse rapaz é bispo? Rapaz, eu acho que o inimigo é mais preto que esse homem. Eu falei, rapaz, o bispo tem na igreja evangélica, tem o bispo do Senhor e tem o bispo na idolatria também, depende do bispo. Não é só fiel a Deus que prega. Desculpa, estou usando uma analogia, uma parábola para entender. Irmão? Não é só fiel a Deus que prega. Quem comete escândalo peca, né? Quem comete escândalo? Tudo bem. Então, as pessoas às vezes julgam, aquele pastor fez a. Você viu como é que foi aquele culto que às vezes. Aí eu filmo e jogo. Eu sou mais pecador do que aquele que fez, porque eu estou jogando um ato dentro da igreja que aconteceu. Olha, você viu o que aconteceu naquela igreja e postou na rede social. Porque aí que vem do escândalo é a pessoa que está, aquele fez um ato errado, mas eu vou jogar na rede social. Olha o que aconteceu na minha igreja. Eu estou pecando igual. Pior. Justamente. E é interessante que todo pecado confessado é digno de perdão e misericórdia. Sim. Mas às vezes a pessoa faz ela não vou falar a vida inteira, mas grande parte da sua vida, certo. Uma escorregada, parece que acabou, condenou, joga no inferno. Não é assim não. É aí que entra a misericórdia. Só tem uma exceção aí, né, que a gente. Aí não é julgar
A Bíblia até fala, julgai, né, e retende o que é bom, né? O que não for bom, joga no saquetel furado e deixa, né? Ou abana a poeira dos pés e prossiga, né? Mas agora chegar e falar the power, the king, the best, irmão, aí não dá também, né? E mesmo assim nós estamos julgando o ato, não, né, o menino, né? Então, enfim, na verdade o pecado não está nele, o pecado está no sistema que está por trás de fazer, no fábrica que está fabricando isso. Eu tenho falado assim que a igreja do século agora tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas igrejas mandando muita gente para o inferno, entendeu? Tem muitas igrejas, algumas igrejas com pessoas que não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com a vida financeira dele, com o bem-estar da família dele, e aí ele vai pregando as heresias, conduzindo um monte de gente para o inferno. E aí também parte a culpa do povo, porque não examina as escrituras, mas isso está aí, e não é de agora, é uma coisa que vem lá de trás. O que Paulo falava para Timóteo? Homens avarentos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, todas essas coisas aí. Desse tu te afasta. Eu vou fazer, os antigos vão lembrar, tinha um pastor que falou assim, eu vou falar, Carvalho Júnior. Irmão, eu vou usar um versículo, um vazamento bíblico. Jesus disse assim, você não enxerga a trave que está no seu olho, mas julga o cisco que está no seu irmão. Vamos falar de nós? Vamos levantar um pouquinho o nosso tapete? Eu falo, nós, agora eu vou falar da Assembleia mesmo. Jogou muita gente no inferno porque o paletó que era aberto. Jogou muita gente porque tinha televisão. Chapéu. Manga 10 quartos. Vocês são mais raiz do que eu. Eu sou da Xuxa pra cá, vocês são do Chaquinha pra lá. Então, vocês sabem. Vocês sabem que eu estou falando muito mais do que eu. Então, tá vendo, irmão? É isso que nós estamos falando, tradição de homens. A Bíblia fala alguma coisa de chapéu, de paletó, alguma coisa? Se for ver ao pé da letra, alguém usava terno lá em Jerusalém? Gravata. Coisa de homem, irmão. Isso aí passa. Mas o que permanece é a doutrina, a palavra de Deus. A gravata, ela faz parte da indumentária do assembleiano hoje, e ai do assembleiano que não usa a gravata. Se a gente for estudar a origem da gravata, ninguém mais usa. É verdade. Posso falar? Tem tempinho? A origem da gravata, algumas décadas atrás, um estilista francês, ele era homossexual. E hoje esse negócio de homossexualismo, essas coisas, ele está liberado no mundo, tá uma bagunça isso aí. Hoje é mais vergonhoso o camarada falar do que é homem do que ele falar que ele é gay, né? Hoje é o mundo que a gente está vivendo. E esse camarada, algumas décadas atrás, ele queria manifestar a sua homossexualidade, mas como existia muita resistência, era muito vergonhoso, ele criou um produto para manifestar a sua homossexualidade. Naquela época, se usava aquela gravata que era uma borboleta ou aquelas que eram que tinham um laço, um cadarço. Ele desenvolveu a gravata. A gravata, o que ela é? Uma seta. E ela fica apontada para onde? Para baixo, em direção do quê? Ele fez a gravata mostrando do que ele gostava. Foi a forma dele manifestar o que ele era. Ele desenvolveu a gravata. Olha, você vê como que é, só conhecimentos históricos, né? Eu não conhecia essa versão. A versão que eu conheço da gravata é que nasceu no exército inglês, por causa do frio eles usavam cachecol e as pontas ficavam, e aí conforme foi evoluindo, foi diminuindo e usou-se a gravata. Eu não conhecia dessa história. Então, assim, não importa. Eu acho assim que se aponta para baixo ou aponta para cima, na minha visão, se fosse ver, na verdade, ele devia ser virado para trás, então, né? Porque ele gosta, né? Não, para frente. Não, mas é o contrário. Mas ele é o contrário. Tá certo aí, pastor André falou. Assim, fecha o ouvido aí, garotada, né? Vocês já entenderam, né? Então, não, história, o que importa é a doutrina, né? Os costumes de homens, essas coisas. Mas é interessante aí, tá vendo? Mais uma história, mais um conhecimento. Com esse esclarecimento, o pastor aqui vai fazer muitos irmãos no azar. Não. Me perdoe, eu não vou fazer ninguém pecar, mas não vou deixar que você me gravar. Você olha quando você quiser, meu querido. Eu também. André, não usa mais minha foto. Eu gosto. Eu acho bonito, eu gosto. Para finalizar a discussão, eu acho que é importante que conhecereis a verdade. João 8,32. Então, quando a gente conhece,
só que tem um detalhe importante que tem aqui no rodapé do comentário que diz que é uma grande verdade. A gente diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é Bíblia e é lógico, verdade. Mas, pela misericórdia de Deus, deixa eu acrescentar algo aqui. Se vivermos nele. Porque a maioria a gente lê Bíblia, não estuda, não participa de estudo. Então a gente tem um conhecimento superficial. Se perguntar assim: conheço o presbítero Luciano? Conheço. Casado, tem 2 filhas, congrega conosco. E aí, o que mais que eu sei dele? Isso aí é superficial. Isso é superficial. Né? A gente conhece. E o resto, então, Jesus, quando a gente fala: conheço aquele homem que lá em Jerusalém morreu na cruz. Mas nós não sabemos. Aí, então, a gente conhecer, permanecer dele, procurar aprofundar-se cada dia mais. E aí, verdadeiramente, seremos livres. É isso que eu falei aqui, ó, da união e da unidade. Andar com e andar em. Essa é a diferença, pastor. A diferença de verdade e mentira. A verdade, ela é eterna. E a mentira, ela tem tempo para se terminar. Porque o pai dela já está julgado, vencido e condenado. Sempre será. Amém, meus irmãos. Espero que tenha aí falado sobre a verdade revelada, né? A verdade eterna. Que Deus abençoe. Agradeço os irmãos pelo tempo. E volto a falar para o nosso superintendente. Não faz ano também de gravata. Mas eu gosto de gravata. Eu gosto de gravata. Fica chique, né? Pastor André, eu vou continuar usando gravata, hein, pastor? Eu também, não vou parar não. E se eu perceber que o olho desceu, eu vou estender a mão e falar: está repreendido, irmão. Deus abençoe. La verdade. Cada um fosse expor aqui essa Não tem lição aqui, né? Vai ficar a tarde inteira. Já não barriga, mas engano. Mas então, aí Oséias 4:6. Meu povo perece por quê? Bom dessa lição aí que todos os assuntos ele não é condensado, né? Ele é Amplo. Qual que vai ser o versículo? O versículo? Vamos ler aqui ó, na lição. Na lição. Deixa eu só achar o versículo aqui. João. Esqueci de falar, né? Quando eu li aqui me chamou a atenção. É o 8:31. Vamos ler isso aí, 8:31. Está na leitura da Bíblia tem classe, 8:31. Vamos para o relatório final. Irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. O relatório do dia 4/5/2025. Classe Amigos de Salomão. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos. Amém. Classe Amigos de Salomão, matriculados 40, presentes 20, ausentes 20, visitas não houve e ofertas R$50,75. Classe Exército de Déboras. Classe
Classe Adolescentes, matriculados 11, presentes 7, ausentes 4, visita não houve, oferta não houve. Classe Amigos de Deus, matriculados 9, presentes 1, ausentes 8, visitas 1, oferta não houve. Classe Cordeirinhos de Cristo, matriculados 4, presentes não houve, ausentes 4, visitas 2. Total geral de, falou do domingo anterior, matriculados 104, presentes 44, ausentes 57, visitas 7 e ofertas 51 e 25. Total geral de hoje, matriculados 103, presentes 39, ausentes 64, visitas 9, oferta R$ 97,42. Amém? Irmãos, quero apresentar os visitantes hoje. O irmão Luciano, que é cunhado do... Meu cunhado, minha sogra privilegiada, com 2 Lucianos na família. Amém. E o irmão Lucas, está vindo conosco hoje, nos visitando. Como saudamos os visitantes? Todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A casa é sua. Sempre traga mais gente. Vamos colocar o pé, irmão, vamos estar orando para dar um término. Lá em cima, para quem não sabe, antes de ir embora, passa lá tomar um café, conversar um pouquinho. Domingo é corrido, mas temos um tempinho para conversar. Oremos. Maravilhoso, justo, eterno Deus, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, ó Pai querido, que estivemos na tua casa, Senhor, aprendendo da tua verdade. Ó Pai querido, que nós venhamos sair daqui, Pai, com a tua palavra presa em nossos corações. Ó Pai querido, que o Senhor nos dê um dia abençoado, Senhor, debaixo da tua graça. Ó Pai querido, nós te pedimos, Senhor, leva teu povo em paz, guarda, livre de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Cícero, fazer a bênção apostólica. Coloca as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém.